Sabe o que eu vou dizer para você? Sabe quando que você vai começar a viver o sobrenatural na sua vida? Quando você estiver realmente só cheio da palavra, cheio do dunamis de Deus. Se você estiver ainda cheio de preocupações, cheio de orgulho, um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, um pouco de si, né? Aquela pessoa autocentrada que está pensando muito nela, na vida dela, não segue nessa linha que não vai dar certo. Você precisa pegar agora essas mensagens que o Senhor está nos dando e fazer a você essa pergunta. Peraí, eu continuo crescendo ou eu parei de crescer? Com a mão no coração, vamos falar com Deus, Senhor. Nós estamos aqui nessa terça-feira e eu quero, meu Deus, te agradecer por todos os teus feitos, por todas as maravilhas, por todos os milagres, as vidas que têm sofrido, Senhor, mudança através da tua palavra. A tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela atinge o propósito. Quando ela é liberada, ela vai atingir um propósito, um objetivo. Ela nunca é liberada sem um propósito. E eu tenho visto isso, Senhor. Eu tenho visto isso na minha vida, eu tenho visto isso na vida de pessoas, eu tenho visto isso no nosso ministério. E eu te peço, Espírito Santo, que a palavra nessa terça-feira encontre lugar nesse coração, para que o Senhor possa fazer, meu Deus, uma obra incrível que o Senhor tem nos prometido. É tempo de crescermos. Na verdade, a palavra sobre o crescimento, ela nunca parou de vir. É tempo de pensarmos grande. Já foi o tempo de pensarmos pequeno. É tempo de nós limparmos os nossos terrenos. O Senhor tem deixado bem claro que quer a casa arrumada, não quer as coisas mais do mesmo jeito. O Senhor falou conosco a semana passada que vai intensificar para saber o que há no homem interior, porque o Senhor está à procura do homem oculto. Ó Espírito Santo. E essas pressões têm aumentado. Nós já temos visto, Senhor, situações, coisas acontecendo, para que se revele realmente quem nós somos. Porque existe um homem oculto na vida de cada pessoa. E ele só pode ser revelado na pressão, quando ele é experimentado no fogo. Qual é o nosso material? Do que fomos feitos? Se o nosso material, Senhor, ele não suporta o fogo, nós não vamos passar pelos testes. Mas se o material que nós fomos feitos, ele suportar, meu Deus, o processo que é necessário ser passado pelo fogo, o teste do fogo, é um teste de fogo. Ah, Senhor,
nós seremos purificados, nós seremos abençoados, nós viveremos resultados que nós ainda nem imaginamos, nem nos nossos remotos sonhos imaginamos viver tudo que o Senhor tem reservado para nós. Então eu quero te agradecer por esse entendimento. Como, meu Deus, tem escrituras que diz: se o meu povo tivesse olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque se tiver essa capacidade de enxergar, de ouvir, com certeza eu os curaria, a vida deles seriam mudadas, transformadas, as coisas não ficariam da mesma forma. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem nos dado a sensibilidade, a percepção, mente para entender, coração para receber a Tua palavra, meu Pai. Espírito Santo, faz essa obra hoje. Porque o nosso melhor dia, qual é o dia que nós mais amamos? Qual é o dia que nós mais gostamos? É o de hoje. É o dia que se chama hoje. É o dia que o Senhor nos preparou, reservou para crescermos, aprendermos, desenvolvermos. E vamos sair daqui completamente transformados, Pai, com decisões tomadas para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito desse culto. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Vocês pegam esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, para o final. Diga: e eu creio que eu viverei neste mês de junho o de repente do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Cão, pode sentar, por favor, por gentileza. Abra a Bíblia em Isaías 54. É um momento de nós investirmos neste crescimento, porque o Senhor tem um crescimento abundante para nós. E se você prestar bastante atenção, guardar momentos que o Senhor tem falado conosco, você vai ver Deus trabalhando conosco exatamente o que na palavra profética Ele falou conosco. Você lembra que aquelas talhas de pedra, elas precisavam, nenhuma daquelas talhas ainda estava... Eu estava vendo uma foto, na verdade, que no ano passado a gente tirou lá em Israel, e tinha uma talha no local onde nós fomos, lá em Bodas de Canaã, e aquela talha, a largura dela não era uma coisa comum, uma coisa que a gente costuma ver normalmente. A princípio ela não era tão alta, mas ela era muito larga. Uma das que foram conservadas da época. E ali a abertura dela, você dá para perceber que para chegar naquele resultado, foi necessário se trabalhar e escavar aquela talha, porque elas são pedras e muitas são de mármore.
Então imagina fazer todo esse trabalho de forma manual. Como que você escava, vai escavando, né, aquela talha? Exatamente. Como é que você vai escavando algo tão bruto, tão duro, de forma manual, para poder chegar nesse resultado? Isso tem que haver realmente uma disposição de trabalhar ela, de escavar, e é o que ainda a palavra, né, profética fala: quanto maior a talha, maior será a quantidade de água. Se a talha for pequena, a quantidade de água vai ser pequena. Então diga comigo, o resultado será pequeno. Então por que o resultado de alguns, na vida de alguns é maior, na vida de outros é menor, e na vida de alguns às vezes nem há esse resultado? Porque escavar a talha para que caiba mais água está falando de uma capacidade da parte humana, de uma disposição de deixar, de permitir, de aceitar ser por Deus, através da sua palavra, ser trabalhado, ser moldado. Porque nós não queremos admitir que nós precisamos trabalhar a parte interna. Muitos nem enxergam que tem que ser trabalhados. Muitos nem reconhecem, não pararam para prestar atenção. Espera aí, o quanto eu sou uma pessoa que preciso ser trabalhada? Porque qual é a prova que eu sou uma pessoa fácil de ser moldada? É pela minha agilidade, a minha rapidez em obedecer. Eu ouço uma palavra, eu obedeço. Se eu ouço uma palavra e eu demoro para obedecer, eu demoro para aplicar, eu demoro para fazer, então é porque ainda há muitas camadas de orgulho dentro de mim. Ainda tem muito para ser escavado ali dentro. Então é por isso que a palavra que o Senhor nos deu no domingo, e é uma palavra que ela precisa, assim, você tem que voltar lá, assistir esse culto, né? Até aconselho você guardar esse culto. No mínimo aí, ouvir até você já estar com ele na ponta da língua. Vai falar, por quê? Porque, diga comigo, Deus, Ele quer que eu cresça. Porque Ele tem um crescimento abundante. Então não há como uma talha, que aí eu vou agora fazer um paralelo aqui, né? Com uma comparação. Diga comigo, a talha é o meu coração. A talha é o teu coração, é o meu coração. A água nada mais é do que o Espírito, do que a palavra, quanto de palavra, quanto de Espírito cabe no teu coração, na tua vida. Quanto? Quanto você é capaz de se encher da palavra? Quanto você é capaz de reter, de ter um foco? Diga, um foco. Diga, eu preciso ter um foco. O que eu preciso ter? E qual deve ser o meu foco? Me encher
do dunamis de Deus. Me encher da palavra. E se você não se enche do dunamis de Deus, se você não se enche da palavra, você consequentemente não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Porque Jesus, ele pegou aquelas 6 talhas e ele mandou enchê-las de água. E dentro do estudo daquelas 6 talhas, o que cabia de água era entre 80 a 120 litros de água. Então, se cada talha, vamos colocar da seguinte forma, coubesse 100 litros de água, então, quantos litros Jesus transformou aquela água em 6 talhas, no melhor vinho, num vinho que, dito, né, por quem estava ali fazendo parte daquela festa, mas o cerimonial lá, o rapaz responsável do casamento, me fugiu o nome dele agora, rapaz, olha, a gente serve, né, o melhor vinho para os convidados no início, depois a gente serve o inferior, mas você reservou o melhor para o final. Então foram 6 talhas transformadas de acordo, diga comigo, com a quantidade de água, diga a quantidade de água que coube em cada talha. Então, cada talha viveu aquela experiência de no momento ter água e depois ter vinho? Sim. Aquela transformação que demoraria décadas, ela pôde ser vista, vivida, experimentada, desfrutada em um tempo recorde? Sim. Mas isso só aconteceu porque as talhas estavam cheias. Sabe o que eu vou dizer para você? Sabe quando que você vai começar a viver o sobrenatural na sua vida? Quando você estiver realmente só cheio da palavra, cheio do dunamis de Deus. Se você estiver ainda cheio de preocupações, cheio de orgulho, um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, um pouco de si, né? Aquela pessoa autocentrada que está pensando muito nela, na vida dela. Não segue nessa linha que não vai dar certo. Você precisa pegar agora essas mensagens que o Senhor está nos dando e fazer a você essa pergunta. Espera aí. Eu continuo crescendo ou eu parei de crescer? Eu me vejo crescendo, eu estou percebendo que a cada dia eu estou me aproximando mais do Senhor, eu estou me enchendo mais do Senhor, eu estou mais sensível à voz do Senhor. Porque algumas direções aqui de Isaías 54 são simples, não tem nem muito o que explicar. Tem que ler e praticar. Então diga comigo, cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Então é para fazer o quê? É para cantar, mas a Bíblia está dizendo, você nunca teve um filho, então começa já a cantar.
Então, o que está saindo dessa pessoa? Louvor, adoração, gratidão. Cante. Mulher estéril. Você pode estar numa situação que... Eu estava ouvindo, né, o bispo estava contando para mim um testemunho. A mulher veio pedir, né, que ela queria engravidar, ela queria ter um filho, tal, e não podia. E aí ia ver para o marido fazer aquela, acho que é chamada de inseminação, se não me falha a memória. Não tenho muito conhecimento em relação a isso. E aí, há muito tempo esperando, tal, e não conseguia. Resumindo, ela chegou um dia aqui no culto, ela falou com Deus, falou, Senhor, é o seguinte, para eu fazer esse assunto aí, vai uns 12 mil reais. Se o Senhor me abençoar, me agraciar de eu engravidar, eu vou botar na arca esse valor. Estou ofertando para a casa do Senhor, porque de qualquer jeito eu ia ter que gastar esse dinheiro mesmo. Não há de ver que a mulher estava esperando não sei quanto tempo e a mulher engravidou. Ela estava exatamente na condição, como diz a palavra, uma mulher estéril, não podia. Não tinha como. E como que, de repente, uma coisa que não estava dando certo, não acontecia, ficou ali provado como não tem o que fazer. E, de repente, as coisas mudam. Porque saiu uma atitude diferente. Que foi o exemplo que a bispa deu no domingo de Ana. A Ana, mesmo ainda amargurada, sentindo o que ela estava sentindo, ela teve a capacidade de colocar Deus acima de tudo que ela estava sentindo. Aí que está o ponto. Nós sabemos que Deus tem que estar no centro da nossa vida. Nós sabemos que Deus tem que ser a nossa prioridade. Mas às vezes a gente está sentindo alguma coisa está acontecendo dentro de nós que aquilo está assumindo o lugar de Deus. E aí você tem que fazer essa pergunta para você. Eu sei que Deus tem que ser a minha prioridade, tem que estar no centro da minha vida, eu tenho que ser guiado por Ele, eu tenho que depender dEle, confiar nele, mas eu estou colocando Deus acima até dos meus sonhos, do que eu estou sentindo. Porque nós estamos sujeitos a sentir muita coisa, é ou não é? No dia a dia nós estamos. Tem coisas, às vezes, que você sente, você fala, eu vou dar um pouco de atenção ao que eu estou sentindo aqui, né? Deixa eu dar um pouco de crédito aos meus sentimentos. E o Senhor não quer que você dê crédito aos seus sentimentos. A Bíblia falava uma coisa, que uma das coisas que mais mudou a vida dela foi quando ela teve a capacidade de duvidar mais dela do que de Deus. Como assim duvidar mais de si? Diga comigo, eu não posso levar a sério o que eu estou sentindo. Diga, mas eu devo levar a sério a palavra de Deus. Você leva muito a sério o que você sente? Você dá muita ênfase? Pega igual esses holofotes estão ligados aqui. Bota muita luz, muita força no que você está sentindo, no que está ali acontecendo. Por quê? Porque é isso aqui que o Senhor quer da gente. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos. Então diga comigo, esse resultado, ele vai passar
a acontecer na minha vida, diga: se eu seguir esta direção simples. Diga: é seguindo as direções simples que elas me levam, diga, a uma velocidade nos meus resultados. Vai acontecer mais rápido do que eu imagino. Porque você está vendo aqui, ó, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. E quando está falando de filhos, não é só literalmente, né, gravidez, né, gerar filhos. Tem muita coisa aqui que está relacionada a esses filhos. Está falando de bênçãos, está falando de vitórias, está falando de projetos, né, concretizados. Não é só ter o projeto, né, não é só ter a ideia, né, o sonho, é ter o resultado daquilo. É ver aquilo materializado. E aí, ainda diz aqui nesse contexto desse versículo, diga comigo: limpe o terreno para as suas tendas. Então, o Senhor está dizendo, vamos lá. Vamos conjugar a palavra limpar. Eu limpo. E depois? Hã? E depois? Quem tem que limpar primeiro? Será que nós temos como... Ô bispo, espera aí, como assim? É isso mesmo. Vamos conjugar a palavra aqui, limpar. Quem tem que limpar aqui primeiro? Eu limpo. Tô limpas. Ele... Bispo, eu quero que ele, o Senhor, faça tudo. Começa a conjugar a palavra aqui primeiro. E começa com quem a responsabilidade? Eu limpo. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Eu preciso manter a minha mente, meu coração, meu terreno espiritual, meu terreno emocional, meu terreno físico. Qual é a área aí que não está limpa? Ai, bispo, se o senhor falar isso, eu fico com vergonha, eu tenho que dar uma pincelada de tinta lá, rolar uma tinta lá na parede. Vai rolar a tinta lá na parede. Ah, o senhor falando isso, eu lembrei da gaveta lá do guarda-roupa. Vai organizar a gaveta do guarda-roupa. Tá dentro, limpa. Um bispo, mas uma coisa desse tamanhozinho assim, que só está fora do lugar. Limpa, organiza, deixa certo. Diga comigo, é tempo de deixarmos tudo certo. Você quer viver coisas novas? Quer ou não? Como que você vai mandar para Deus a mensagem? Olha aqui, Senhor, eu sou a pessoa certa. Pode investir em mim, pode mandar medidas maiores, pode me abençoar, pode, olha, eu quero esse crescimento abundante. Tá bom, então vamos lá, vamos ver como é que você está administrando o que está nas tuas mãos. Deixa eu ver como é que você está cuidando. Então vamos conjugar o verbo limpar. Eu limpo. Você limpou? Está organizado? Está fazendo a sua parte ou não? Que isso, bispo? Eu só estou vindo aqui para pedir a bênção de Deus para minha terça-feira, para o meu mês de junho, só para ele falar comigo aqui que eu vou ter só vitória. É uma palavra de vitória, não é? Sim ou não? Então, mas qual é a palavra de vitória aqui para mim e para você? Eu limpo. Vamos começar a conjugar o verbo limpar. Diga comigo, eu canto. Quem tem que cantar primeiro?
Quem tem que adorar a Deus? Quem tem que louvar? Quem tem que engrandecê-lo? Quem tem que ser grato a Ele primeiro? Então para de colocar, mas se o meu marido, porque se o meu familiar, porque se a minha irmã lá, ou o meu irmão lá, ou o vizinho. Não, 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 não. O senhor não está falando de quem está fora, primeiro, está falando da gente. Eu canto, eu limpo. Ah, bispo, o senhor está falando que Deus está preocupado até se eu estou pintando a parede da minha casa? Ué, mas ela tem que estar certa ou desarrumada? A minha gaveta tem que estar certa ou desarrumada? Eu tenho que estar comendo certo ou tenho que estar comendo errado? Como é que está o terreno espiritual? Como é que está o terreno emocional? Como é que está o terreno físico? Como é que está esse terreno do relacionamento? Está limpo ou tem barreira? Tem alguma coisa ainda pendente? O senhor tem falado aqui com a parte interna. Se você participar das reuniões que acontecem, só das reuniões que acontecem 5 horas da tarde, que a gente tem aquela live de oração e depois a gente tem sempre uma direção. Só aquelas. Eu não vou nem falar das internas com a bispo. Cada setor, cada área, pergunta para um interno aqui. É tempo de deixar todas as coisas da forma certa. Por quê? Porque Deus quer fazer, porque Deus quer promover, porque Deus quer honrar, porque Deus quer abençoar. Deus tem um crescimento abundante, mas Ele não vai levar a igreja a esse crescimento abundante se o que está nas mãos sendo administrado está sendo muito mal administrado. Está sendo muito mal conduzido. Amplie suas tendas. Então você vê, é maravilhoso a palavra. Está limpo agora? Está tudo certo? Agora vamos ampliar. Mas não dá para passar dessa parte aqui, limpe o terreno para suas tendas, para ampliar suas tendas, se primeiro não está limpo. Não tem nem como eu passar desse versículo, não adianta nem eu seguir. Como que eu vou seguir com isso aqui? Então eu vou te pedir, feche um pouquinho seus olhos agora. Feche os olhos, com a mão não precisa nem botar a mão no coração, só feche os olhos. O que precisa ser organizado que não está organizado aí na sua vida? O que precisa ser visto que não está sendo visto? Qual área precisa ser limpa que não foi limpa? Qual área que precisa ser ajustada que não foi ajustada? Porque devemos ter medo de árvores grandes. Porque se elas não tiverem raízes profundas, elas vão cair e vão causar um estrago. Então, árvores grandes, sem raízes, é perigo na certa. Diga comigo, eu não posso ser um cristão sem raízes. Diga comigo, se eu for um cristão e eu não tiver raízes, diga raízes profundas, diga mais cedo ou mais tarde, eu vou escandalizar, eu vou envergonhar o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Você acha que nossa família, quando
eles olham para nós, que dizemos para eles que servimos a Jesus Cristo, o que eles esperam encontrar em nós? Alguém parecido com quem? Qual é o único que Deus aceita receber na sua presença? Não é só Jesus? Então já não há um padrão? Já não existe um padrão? E eu, a cada dia, eu estou limpando a minha vida, eu estou limpando o meu terreno, eu estou organizando para me parecer cada dia mais com o meu Senhor? Ou eu não enxergo isso como necessário? Eu não vejo que isso é preciso. Eu não me importo com isso. Ontem o pastor Tadeu estava dando um testemunho aqui, que a família dele, numa determinada época, nem colocar o nome, às vezes, numa festa de aniversário, de alguma coisa, não botava porque era problema. Hoje, eles fazem questão de ter a presença dessa família, de conversar com eles, de receber eles, deles estarem junto. Por quê? Por quê? Porque a vida mudou, porque eles mudaram, porque eles estão representando Jesus Cristo. Porque uma vida bem alicerçada, bem construída, é aquela pessoa, diga comigo, que está cumprindo com princípios. O que ela está fazendo? Você viu o testemunho da Josi no domingo? Quem ouviu o testemunho da Josi no domingo? Depois, se a senhora não viu, depois ouça lá. Você sabe qual foi o ponto daquele testemunho que me deu um gelo assim, gelou, mas gelou a minha barriga? Que me botou um temor gigantesco. É quando ela, junto ali com a bispa, foi dito assim: Deus encurtou os dias de vida daquela jovem porque ela quebrou um princípio. Aí aquilo abriu um leque assim, ó. Pum! Princípio. Se eu não estou respeitando um princípio, se eu não estou obedecendo os princípios, se eu não estou seguindo... Porque o que nos sustenta? Os princípios. O que nos dá força, alicerce? Os princípios. O que te faz ser abençoado, prosperar? Então, quando a vida de uma pessoa tem tudo para ir e não vai, o que teve? Uma quebra de? Não, mas eu acho que não tem nada. Já conversou com gente? Não, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, eu... tratei meus pais bem. Não, meu filho, não é só relacionado a pai e mãe, eu estou falando princípios. Eu não estou falando de um princípio, eu estou falando de princípios. Pregamos sobre isso esses dias atrás, ainda até num culto aqui, não lembro se foi na terça, se foi na quinta, na quarta ou na quinta que eu ainda preguei sobre isso, de um culto que a bispa ainda fez, em cima dessa palavra, falando de princípios. Meu Deus, isso aqui me causa temor. Por quê? Porque se eu quebrar um princípio, eu não posso. Mas peraí, como é que eu vou saber? Eu tenho que buscar, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, eu tenho que estar inteirado. Por quê? Porque a minha vida pode estar travada porque eu quebrei um princípio. Eu tenho na minha vida testemunho, tem um braço aqui, que quase me levou a perder minha vida, porque teve naquela situação, naquele ano, eu, infelizmente, não levei a sério, quebrei um princípio. E o princípio, quando você quebra, ele te quebra. Literalmente, ele te quebra.
Só que no meu caso, Deus teve misericórdia, Ele me salvou. Infelizmente, no caso da jovem, Ele lutou com ela 6 anos. No caso dela, Ele levou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então limpe o seu terreno, por favor. Limpa. Para que você possa cumprir com os princípios, com a palavra. Porque se a coisa não estiver certa aí dentro de você, não estiver arrumada dentro de você, você vai acabar escorregando, você vai acabar cedendo para aquilo que não deve. E sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai querer que essa parte do versículo aqui, ó, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Uau, eu quero essa palavra se cumprir na minha vida. E aí você vai falar, por que ela não se cumpriu? Já estou em junho e não se cumpriu. Por quê? Porque você está no limpo seu terreno. A hora de conjugar o verbo limpar, você quer pular para o ele limpa, mas não é ele limpa. Não começa com ele limpa, eles limpam. Eu limpo. Eu assumo responsabilidade. Eu faço o que me cabe, o que me deve, o que eu devo fazer. O que é a minha parte. Eu limpo o terreno. Eu organizo as coisas. Eu coloco as coisas em ordem. Você vê que no testemunho da Josi, um tempo da vida dela, ela tinha errado. Mas ela foi lá e ela corrigiu o erro dela. Ela fez depois certo. Né? Porque ela subiu. Mas o que adianta? O que eu acabei de falar agora, na hora que você estava de olhos fechados? Por que a gente tem que ter medo de árvores grandes sem raízes? Porque elas vão cair. Aonde elas estiverem, elas vão cair. Porque numa construção, a gente tem que lembrar que tanto a casa construída na rocha, como a casa construída na areia, todas vão passar por dificuldades. Todas vão passar por uma grande tempestade. Você acha que quem está com a casa na rocha não enfrenta tempestades? Você acha que a palavra só vem? Não, é para aquele que está na areia, é para o ímpio. Não, está lá, Mateus 7. A Bíblia diz que a palavra, eu não lembro agora os detalhes daquele versículo, acho que é o 42, 44, não me lembro agora, mas lá está falando que uma casa que foi construída na areia, qual é a prova que ela está praticando a palavra? A casa construída na rocha, vem a tempestade, vem o vendaval, deu contra aquela casa, diga comigo, e ela permaneceu firme. Mas aquela casa na areia que veio o vendaval, não precisou de muito vento, não precisou de muito vento. Não precisou de muitos problemas. Não precisou de muitas pressões para ela começar a derribar, para ela começar a ceder. E o versículo ainda diz assim, diga comigo, e grande foi a sua queda. Lembra disso ou não? Porque a casa estava aonde? Na areia, mas vamos lá. Quando você constrói, né, uma casa, você constrói um edifício, né, um sobrado, você constrói algo lá. Depois que já está construído, dá para ficar indo lá e ver o alicerce? Então, qual o tamanho do seu alicerce? Como é que você realmente sabe que a sua vida está alicerçada, então? Porque agora você já é um cristão.
Você aparentemente está fazendo uma construção em Jesus. O ideal é que você está construindo sua vida em Jesus. Como é que eu sei que eu estou bem alicerçado? É onde está cada dia o meu foco. Onde está o teu foco? No externo ou no interno? Você está construindo internamente? Está cumprindo com os princípios? Porque a prova de uma casa bem alicerçada é a capacidade de obedecer a palavra, cumprir com os princípios. E se eu estou cumprindo com os princípios, se eu estou levando a sério a palavra, minha casa está alicerçada. Eu estou passando pelos testes. Diga comigo, a obediência me ajuda a passar pelos testes. Se eu digo que eu estou obedecendo, mas eu não estou levando a sério aquilo que o Senhor está falando comigo, o que vai acontecer? Eu quebrei um princípio aqui, não aconteceu nada comigo. Eu não levei a sério a palavra de Deus aqui nessa área. Hoje, terça-feira, dia 3 de junho, deixei a palavra de lado, não levei a sério, quebrei um princípio, cedi para minha carne de novo, fui lá, fiz do meu jeito. Tá bom, provavelmente dia 4 de junho, pode ser que amanheça o dia passe, termine, né? Não aconteceu nada. Passa um mês, passa 6 meses, passa um ano. Não aconteceu nada. Porque para mim é assim, né? Quando alguma coisa está de errada na minha vida, é quando eu faço um trem de errado hoje e amanhã já pipoca, já explode aqui, já dá ruim aqui. Deus dá tempo para você corrigir, Deus dá tempo para você arrumar, Deus dá tempo para você reparar, para limpar o terreno. Vai lá limpar o terreno. Conjuga o verbo direitinho, eu limpo. Não, eu acho que é muito pequeno, Deus não vai levar em conta. Olha quanta coisa eu estou fazendo. Você quebrou um princípio? Você quebrou um princípio? Você fez o seu jeito, você não reparou, não confessou, não fez, não arrumou? Não? Diga comigo, mais cedo ou mais tarde, essa casa vai cair. Bispo, mas e o resto de coisas boas que eu fiz, meu querido? A Bíblia diz que se você tropeçar num ponto da palavra, você já perdeu tudo. Você pode ter feito 99 coisas certas. Se você tropeçar num que você sabe que você tinha que ir lá corrigir, você não corrigiu. Não precisa de muito, né? A gente não tropeça em pedras grandes, né? A gente tropeça em que pedras? Basta uma casca de banana no chão para escorregar, não é? Precisa de muito? Não precisa de muito, né? Alguns estragos na vida das pessoas não precisa de muita coisa. É um tico ali, é um mínimo ali. E nada mais. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, demorou para ele negar, não foi? Que ele falou, nunca te negarei. E ele negou o Senhor no mesmo dia. No mesmo dia. Então assim, sabe, ou a gente vai se abrir para a palavra, vamos aprender com a palavra do momento pense grande, e agora você precisa focar nesse crescimento, porque alguns pararam de crescer. Eu estou aqui na igreja, eu cheguei aqui no mês de fevereiro desse ano. O que tem me dado alegria que eu tenho visto? As pessoas voltando a congregar, voltando a estar mais assíduas na igreja. Eu tenho podido ver isso acontecer.
Nós temos orado, o bispo Fernando tem feito um trabalho muito forte na segunda-feira, depois um trabalho na madrugada de oração, depois complementa na quarta-feira. Aí temos o trabalho que a bispa já realiza no domingo. Tem os programas que todo dia... Gente, você viu a palavra do programa de hoje? Você vai vendo assim uma palavra encaixando. Você viu as palavras do encerramento do domingo? Gente, é assim, é como a bispa disse no domingo: prepara as malas, querido, querida. Nós vamos embarcar num novo tempo. É um tempo aonde não vai faltar chuva. É uma terra, é um tempo aonde não vai ter mais essas situações, nós vamos enfrentar outros desafios. Essas antigas nós não vamos mais enfrentar. Mas Deus, Ele quer levar você para esse resultado. Mas Ele precisa que você limpe o seu terreno, coloque as coisas em ordem. Ele quer que você cresça, porque quando você está focado no crescimento, às vezes tem um ali bochichando, ali cochichando, falando bobagem, você nem dá atenção. Fica aí com as suas lamúrias, com isso, com aquilo, não quer nem saber. Eu estou focado no meu crescimento. Eu estou focado no meu propósito. Deus me deu uma palavra e eu quero que ela se cumpra na minha vida. E eu não vou perder essa oportunidade do que o Senhor tem reservado para mim. Amém? Então fique em pé, por favor, com a mão no coração. Ó Deus de Israel. Senhor, eu quero agradecer por essa palavra. Eu quero agradecer por essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor. E eu quero pedir aqui ao Senhor nessa manhã: ajuda cada pessoa a limpar o seu terreno. Ontem nós ouvimos na palavra, à noite com o bispo Fernando, o Senhor deixando bem claro para nós que nós precisamos trazer a arca da aliança, a presença do Senhor para dentro da nossa vida, da nossa casa. A palavra de ontem foi bem clara: traga a arca da aliança, traga a presença do Senhor para dentro da tua vida, da tua casa. A palavra do domingo da abertura que a bispa realizou do Dunamis, da Dinamite: você tem dentro de você a força mais poderosa do universo. A força já foi colocada dentro de você. O Espírito Santo de Deus é a força mais poderosa do universo. E se você não está vencendo, se você não está derrotando, se você não está superando, se você não está tendo um resultado diferente, é porque essa força, ela não está podendo ter liberdade para atuar e se manifestar dentro de você. Senhor, vai passando com teu sangue sobre a igreja agora, vai passando com teu sangue sobre cada vida agora. Abra as mentes, Senhor, eu te peço, abra as mentes, abra o entendimento, abra a visão dela. Ela já tem a força mais poderosa do universo na vida dela. Agora ela precisa usar. Ela precisa acreditar, ela precisa, meu Pai, possuir, ela precisa praticar, ela precisa fazer uso. É como ainda na sexta-feira nós cantávamos aquela canção: eu me esvazio, Senhor. Então eu estou me esvaziando de mim, eu estou me esvaziando, meu Pai, de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes quer dominar a minha vida, quer roubar a minha vida. E eu vou me encher, eu vou encher minhas talhas da Tua presença, eu vou encher minha vida do Teu Espírito, Senhor. É isso que eu vou fazer. As talhas, elas representam o nosso coração. E elas precisam ser escavadas. Elas precisam ser preparadas.
para que aí possa ser colocado a água, que naquela época era usado para a purificação. E as talhas eram usadas porque elas não davam cheiro, elas não iriam contaminar a água. A água não seria contaminada. Senhor, eu quero um coração segundo o teu coração, que tem uma aversão ao pecado, que tem uma aversão ao mundo, que não se contamina. Fala para Deus, eu não quero mais aquele coração que se contamina com as coisas do mundo. As talhas, elas eram feitas de pedra, porque elas iriam conservar aquela água para a purificação. Eu não quero, Pai. Eu não quero ser um coração que é atraído pelas coisas do mundo, pelo pecado, pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia, pela religiosidade. Eu não quero, eu quero tudo que me afasta do Senhor, eu quero longe de mim. Eu quero longe da minha vida, eu quero o meu terreno limpo. Eu quero o meu terreno espiritual limpo. Eu quero meu terreno físico limpo. Eu quero meu terreno emocional limpo. Eu quero a minha vida limpa para preparar para este crescimento, para preparar para este progresso que o Senhor tem para nós, meu Pai. Quando Pedro foi pescar a noite inteira, ele voltou exausto daquele trabalho. Mas quando ele ouviu o Senhor dizer para ele: lance, Pedro, as redes em águas profundas, em águas fundas. Ali ele precisava tomar uma decisão. Se ele ia se aprofundar naquela palavra, se ele ia ficar com aquela direção do Senhor, ou se ele ia ficar com tudo que ele conhecia. E ele disse: eu trabalhei a noite inteira, Senhor. Eu fiz do meu jeito, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu fui ensinado, em cima, de acordo com as minhas experiências. Mas eu estou disposto a me abrir para a tua palavra. Eu estou disposto a seguir sua direção. Eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. Eu vou lançar minhas redes sobre a tua palavra. E ele precisou ir para as águas profundas. Toma uma decisão que você vai se aprofundar em Deus. Toma uma decisão que você vai se aprofundar, que você vai se encher do Senhor. Toma essa decisão. Porque o que você tem para fazer nessa vida? Qual a melhor coisa a se fazer nessa vida do que buscar a Deus? Como disse Pedro, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde eu irei? O que eu vou fazer na minha vida? Toma uma decisão, é hoje, é agora. Limpa o teu terreno nessa manhã. Porque Ele quer que você amplie as suas tendas. Ele precisa que você pense grande. Você vai precisar de muito espaço, porque você vai ver a tua vida crescer. É tempo de crescer, igreja. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você ir para um outro nível. Chegou a hora. Limpa o terreno para o crescimento. Em nome de Jesus. Há uma unção de crescimento. Há uma unção de crescimento. Deus quer que você cresça no relacionamento, cresça na intimidade, cresça na comunhão, cresça em servi-lo, em amá-lo, em adorá-lo. Cresça no Senhor em nome de Jesus. Cresça. E você vai ver o de repente de Deus na sua vida. Você vai ver o de repente de Deus na sua vida. Então, antes de eu encerrar a oração, qual é a decisão que você está tomando aqui nessa manhã?
Quais são as decisões? O que você vai fazer daqui para frente? Você se esvazia? Você limpa o terreno? Você vai fazer o que for preciso? Você não vai mais protelar, adiar, deixar para amanhã? É agora. É agora, Senhor. É agora. Escuta. Ouça a palavra. Dê ouvidos à palavra. O Espírito está falando. O Espírito está falando. O Espírito está falando com cada um de nós. Organiza, prepara. Porque eu estou pronto para fazer. Eu vou fazer. Eu estou dando provas. Eu já fiz e eu vou fazer de novo. Eu já fiz, eu vou fazer de novo. Abacuque disse para o Senhor: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E eu sei, em nome de Jesus. E eu vou dizer para você, já começando nessa primeira semana de junho. Já começa nessa primeira semana de junho. Eu profetizo, organiza as coisas, prepara as coisas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que já nessa primeira semana, você já vai começar a testemunhar coisas. Você já vai começar a testemunhar resultados. Você vai dizer: puxa, era só fazer o simples. Era só organizar. Era só arrumar as coisas. Era só preparar. Fazer a minha parte. Conjugar o verbo limpar. Eu limpo. Eu limpo. Eu limpo a minha parte espiritual, minha parte emocional, terrena. Eu vou limpar tudo. Eu vou administrar bem o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu vou parar de me auto-sabotar. Eu vou parar de fugir. Eu vou parar de me esconder. Eu vou parar de dar desculpa. Chega, estou limpando isso da minha vida. Eu vou ficar só com a verdade. Eu vou ficar, por mais dura que seja para mim, algumas coisas de obedecer, de acatar, de seguir. Mas eu creio que é isso que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Faz essa obra, Pai, na vida de cada um. Não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito. Que todos tenham entendido a palavra, tomado decisões para viver resultados que ainda não viveu. Porque a gente acha que a gente já viveu muita coisa, mas é uma coisa que ainda eu ouvi a bispa dizendo. Nós do Ministério Mudança de Vida só estamos começando. O ano para nós só está começando. Diga comigo, o ano para mim só está começando. De novo, o ano de 2025 só está começando para mim. Diga comigo, eu vou começar a viver uma aceleração de mudanças, de resultados, de transformações. Diga que eu ainda não vi e não vivi na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.